Bom, hoje eu venho trazer para vocês, na verdade, o princípio, o início de um tema muito interessante, na minha opinião, muito complexo, então muito difícil da gente falar sobre todo esse conteúdo em apenas um vídeo, especialmente numa sociedade de pessoas ansiosas que querem a resposta de bate-pronto. Então a gente vai dividir isso aqui numa série de 8 vídeos, contando com esse, e vamos aí destrinchar um livro presunçoso, vamos dizer assim, mas que dá conta do recado, o Caibalion. Você já ouviu falar? Primeiro vamos conhecer um pouco sobre o que é o Caibalion. O Caibalion é um livro lançado no ano de 1908, né, com um pseudônimo aí dos iniciados, enfim. Na verdade, existe um certo mistério sobre quem escreveu o Caibalion. Existe uma suspeita, mas algumas pessoas dizem que sim, outras que não. Mas a verdade é que o Caibalion ele foi escrito em 1908, mas as suas ideias foram pensadas. Tem uma margem de erro grande aí, mas é coisa de 3.700 a 2.700 anos antes de Cristo. Então veja bem, o Caibalion e os 7 princípios herméticos, hermético significa fechado, velado. Então são 7 princípios, 7 conhecimentos fechados e velados, tá? Bom, então vamos estimar aí 3.000 anos antes de Cristo, é bastante tempo. O livro foi escrito em 1908, mas ele é um compilado dessas ideias. O autor, ele até fala no livro que a intenção dele não é trazer uma nova filosofia ou um novo pensamento, mas é trazer esse compilado dessas ideias que tem um impacto. Tem uma relevância histórica muito grande. Então, os princípios herméticos, eles aparecem em vários momentos da nossa história. No Renascimento, na Idade Média, aí, com os alquimistas. Agora, a física quântica e todo esse movimento vem trazendo à tona princípios que já são falados há muito tempo atrás. Então vamos no berço desses princípios, tá? Gente, tem que ter um pouco de paciência para vocês saberem o que vocês estão estudando e o quanto isso é relevante na sua vida. O berço do Caibalion é no Antigo Egito. O responsável por suas ideias é Hermes Trimegisto. Trimegisto, 3 vezes sábio, 3 vezes iniciado nas escolas de mistério. Veja bem, não é qualquer um que carrega um conhecimento tão grande quanto Hermes Trimegisto. Olha o tamanho da sua pegada. A gente julga um homem, a gente sabe que uma pessoa é um gigante pelo tamanho da pegada dele, certo? E essa pegada de Hermes Trimegisto tem impacto na nossa vida até hoje. Conta a história também que ele viveu 300 anos, né? Mais uma vez o número 3 aí presente. Tem gente, claro, que dizem que ele nem existiu, mas toda vez que a gente fala de um grande mestre, de um grande pensador, há quem diga que ele não existiu. O mesmo acontece com Jesus Cristo, Buda e enfim, todos esses outros grandes pensadores que deram um norte em determinado momento para a nossa sociedade. Eu não quis ser arrogante, vocês me perdoem se foi a impressão, quando eu disse que o Caibalion é um livro presunçoso. Mas veja bem, um livro de 128 páginas apenas, que pretende apresentar para o seu leitor, para o seu estudante, as leis que regem tudo. Absolutamente tudo que é manifestado. Ou seja, é um livro de 128 páginas que tem um interesse e que se propõe a apresentar todos os mistérios do universo. Todos os mistérios do universo, inclusive do nosso universo. Eles trazem, é a primeira referência que a gente ouve em que o universo é mental. Hoje em dia a gente ouve bastante essa linguagem, talvez você já esteja familiarizado com ela, talvez não. Mas se não tiver, então vamos aqui nessa jornada dessas leis herméticas que conduzem absolutamente tudo no universo. O Caibalion vai trazer 7 leis universais. A primeira lei é a lei do mentalismo.
no qual ele diz que tudo é mental, o mundo é mental. A segunda lei é a lei da correspondência. O que está em cima também está embaixo. Complexo, né? Depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. A terceira lei é a lei da vibração. A gente está ouvindo bastante pessoas falando sobre isso. Nossa, eu estou vibrando bem, eu estou vibrando ruim, senti a vibração dele. Ficou uma linguagem até muito corriqueira, mas o que a gente está querendo dizer com vibração? O que é o princípio da vibração e como é que ele se aplica na sua vida? O quarto princípio do Kybalion é o princípio de polaridade. Negativo, positivo, yin e yang, enfim, vamos falar um pouco também do princípio da polaridade. O quinto princípio do Kybalion é o princípio de ritmo. Tudo tem seu ritmo, a gente precisa respeitar e entender o ritmo das marés, inclusive nossas marés. O sexto princípio do Kybalion é o princípio de causa e efeito. Esse é bem conhecido, certo? Tudo que nós fazemos vai ter um impacto, certo? Tudo vai ter uma ação, toda ação tem uma reação na mesma intensidade dessa ação. A gente já ouviu falar muito disso, Isaac Newton nos traz esse conceito muito fortemente. E o último princípio, e não menos importante, é o princípio de gênero. Gente, o princípio de gênero atualmente tem dado uma confusão porque as pessoas não conseguem entender realmente o que é o princípio de gênero, tá bom? Bom, a gente vai trazer uma série de vídeos, certo? 7 vídeos a partir da semana que vem para explicar e esmiuçar um pouquinho mais sobre esses 7 princípios. Entenda que no campo das causas, todos nós temos poder. Já no campo das consequências, não mais. É importante a gente entender, sim, quais são as leis que regem a vida, quais são as leis fundamentais. Depois que a gente agiu, não adianta mais choramingar para os deuses e deusas me socorram. A gente precisa trabalhar aqui, ó, no campo das ações. O mais simples dos seres podem mudar as causas que lhe geram as consequências que lhe trazem infelicidade, que lhe trazem consequências negativas. Quem não constrói pontes não consegue chegar do outro lado. Os lábios das sabedorias estão cerrados para quem não tem interesse. Então vamos lá, vamos desvendar, vamos entender e saber se vocês concordam. Será realmente que todo o universo e o universo que aparece manifestado pode ser resumido aqui nesses 7 princípios herméticos? Então te convido nessa jornada que é o Kybalion.